Estamos de volta e agora o assunto é política. As ministras dos povos indígenas e igualdade racial do governo Lula tomaram posse ontem. Sônia Guajajara e Aniele Franco já assumiram os ministérios. A posse tinha sido adiada devido à ação de manifestantes em Brasília no último domingo. O presidente acompanhou a solenidade e quem traz as informações para a gente é o nosso correspondente em Brasília, Nildo Costa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu posse das ministras dos povos indígenas, Sônia Guajajara, e da Igualdade Racial, Aniele Franco, nesta quarta-feira, aqui no Palácio do Planalto. Sônia Guajajara é maranhense, líder indígena. Ela foi eleita deputada federal pelo estado de São Paulo pelo PSOL. Ela é formada em letras e enfermagem, especialista em educação especial pela Universidade Estadual do Maranhão. Vamos ouvir um pouco dos discursos das duas ministras. Presidente Lula, eu lhe parabenizo pela coragem e ousadia de reconhecer a força e o papel dos povos indígenas. Neste momento em que é tão importante o reconhecimento desse protagonismo dos povos indígenas frente à preservação do meio ambiente e da justiça climática. Ao criar esse ministério inédito na história do Brasil. Povos esses que resistem há mais de 500 anos a diários ataques covardes e violentos, tão chocantes e aterrorizantes como vimos neste último domingo aqui em Brasília. Estão fazendo encarar a realidade de que essa política da guerra nas favelas e periferias nunca funcionou. Pelo contrário, apenas segue dilacerando famílias e alimentando um ciclo de violência sem fim. Se o mundo em que queremos viver é um mundo onde todas as pessoas tenham igual direito e oportunidade de serem felizes com sua liberdade, respeitando uns aos outros em paz, em harmonia, com justiça e dignidade, já passou da hora de pararmos de repetir as fórmulas fracassadas que não entregam nada disso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que as ministras contribuirão para as ações do governo voltadas para a inclusão, oportunidades e respeito aos cidadãos do país. As posses das duas ministras estavam previstas para o início da semana. No entanto, diante dos últimos acontecimentos aqui em Brasília, só foi possível acontecer nesta quarta-feira. De Brasília, Nildo Costa. Vamos continuar falando de política. Olá, Marcos. Sempre bom dividir esse espaço com você. Sempre. Uma honra. Boa noite. Prazer meu. Boa noite. Seja bem-vindo. Então, maranhenses aí tomando de conta do governo federal, né? Uma grande satisfação, hein, Marcos? Pois é, Nelly. Você sabe que é um momento muito interessante para os povos indígenas, porque há um discurso de mais de uma década em que a Sônia Guajajara lidera, que é exatamente nada de nós sem nós. Então, a Sônia eu conheço já da Semana de Povos Indígenas do Maranhão e ela já é respeitada por vários povos, porque ela é da Lagoa Quieta, aldeia Terra Araribóia, a Guajajara, mas ela tem o respaldo e o respeito de várias etnias que compõem não só o Maranhão, mas o Brasil. Então ela já consegue, numa diversidade muito grande, de mais de 200 povos, se tornar uma líder, né, que é mais do que uma chefe. E agora esse reconhecimento e essa oportunidade é importante para avançar numa área que tem sido bastante complicada. Então vamos torcer para que dê certo esse protagonismo maranhense, não só da Sônia, mas também dos demais que foram indicados ministros, né? Eu estou também nessa torcida para que nossos representantes aí possam realmente fazer bonito e quem sabe conquistar espaços ainda maiores. Saldanha, situação dos nossos prefeitos aí que estão nessa luta em busca dessa luta de não perder o fundo de participação que já é tão pouco e um pouco até defasado, né? Os municípios cresceram muito e o censo
Nada. Pois é, ali o pior. Para a maioria dos municípios do Brasil, essa é a principal fonte de renda, né? A maior receita. É exatamente o repasse do Fundo de Participação dos Municípios que se consegue fazer, pagar as contas, se organizar o município. E aí é que se cria um maior problema. A gente já preparou aqui algumas cartelas para você entender o que está acontecendo aí. Houve mudança na distribuição do Fundo de Participação do município, 702 cidades caíram de porte e vão receber menos recursos. Quando a gente fala caíram de porte, isso se baseia na questão do IBGE. Quanto mais a população aumenta, mais recurso. Quanto diminui, menos recurso. 331 cidades subiram de porte e vão receber mais. Essas não estão chateadas, estão satisfeitas. 4.537 cidades não devem sofrer alterações. Aí tem problema, porque tem gente que acha que merece mais, como é o caso de São Luís, a gente vai falar já já. Bom, sobre isso a gente tem uma fala importante na próxima cartela, que é uma fala do Paulo, que é presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Paulo Zilkowski. Ele diz o seguinte: os dados estão defasados porque a União não cumpre a lei. Deveria ter feito o censo em 2020, a gente lembra que é uma década para poder fazer, e ainda antes uma recontagem da população em 2015, mas não fez nenhum dos dois. A confusão está formada exatamente por isso. Porque aí ou você usa o dado defasado de 2010, ou você usa os dados incompletos de agora, porque nós não temos a totalidade dos dados. Daí é que está a insatisfação. Numa próxima cartela a gente vai ver como isso pode afetar o Maranhão, por isso que muitos prefeitos maranhenses estão indo a Brasília, estão se organizando com a bancada maranhense e política. Queda dos repasses do Fundo de Participação deve atingir 66 municípios maranhenses, quer dizer, 217, 66 é um número considerável, por isso que preocupa bastante no caso do Maranhão. Entre esses municípios está aí São Luís também, que é a capital, e os vereadores de São Luís estão se mobilizando também, exatamente porque só 80% do trabalho concluído na capital maranhense, você imagina nos interiores esses que podem perder recursos, né? A capital conta com uma população aí de um pouco mais de 1 milhão de habitantes, e a discussão é que no período que foi feito a contagem, que é exatamente no final do ano, muita gente viaja. Então, muita gente não teria sido contada. Esse é um dos argumentos. Uma outra coisa que se discute, Aniela, é a possibilidade de mudanças, né? De alterar exatamente a forma de fazer essa contagem. Por que não, ao invés de população, considerar dados na educação, premiar com mais recursos aqueles municípios que avanço conseguem matricular e ter sucesso nas escolas? Ou seja, essa crise ela precisa ser resolvida e a saída parece que ela é judicial mais uma vez. O estado do Pernambuco, os municípios de Pernambuco fizeram isso e indicou o caminho para o que está acontecendo agora no Maranhão. E a FAMEM deve ser uma das instituições que está mediando, mas já indicou que cada município vai ter que entrar por conta própria. Aí ela preparou ali um caminho, um protocolozinho, mas cada cidade vai ter que fazer a judicialização para tentar recorrer dessa decisão. Provavelmente esse é o único caminho que a gente vai ter para agora, mas para o futuro, Aniele, fica aí a questão, o exemplo. Vamos repensar esse modelo que não seja em quantidade, mas que seja pensado em qualidade de serviços que a prefeitura faz. Quanto melhor qualidade a prefeitura oferecer, mais dinheiro ela recebe. Acho que seria mais justo, Seria né? bem mais justo, com certeza. A gente aqui mesmo na Grande Ilha tem um exemplo, que é Passo do Lumiar, aqui vizinha, que pelo último censo tinha 60 e poucos mil habitantes, hoje já tem mais de 100 mil habitantes. Pronto. Então fica um pouco complicado o administrador com um recurso de 60 mil habitantes conseguir administrar para 100 e poucos mil habitantes, né, Saldanha? Obrigada pela participação. Vamos acompanhar e até a próxima. Boa noite, sucesso. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí.